E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui. Dessa vez coloquei um casaco, porque eu tô no ar-condicionado e tá frio. E eu prefiro estar com um casaco no ar-condicionado do que no calor. Então, vamos lá. Vamos ver agora o vídeo do canal quê? Quê? Psicologia dos Animes. Do canal Psicologia dos Animes. Kuroko e a Vantagem dos Quietos. Esse vídeo me chamou a atenção, eu tava procurando aqui uns vídeos pra reagir. E esse vídeo me chamou um pouco a atenção, porque, né, é Kuroko no Basquete. Kuroko no Basquete é um dos meus animes favoritos. Eu sei que geralmente eu falo aqui que tudo é favorito, tô parecendo até o David Jones aqui. Mas o Kuroko realmente foi meu primeiro anime de esporte que eu assisti e eu gostei, porque eu não gostava muito, né. Afinal, a minha visão de anime de esporte era Super 11, esses animes assim. Eu nunca fui muito fã de futebol, então eu não curti muito. Então, Kuroko foi meu primeiro anime de esporte e eu assisti. E sinceramente eu acho que devia ser um anime que devia ter dublagem brasileira. Eu iria assistir, mas, né? Eu gosto de assistir anime dublado, falando nisso. Antes que tenha preconceito aí, eu gosto de ver anime dublado. Eu gosto, acho divertido. Mas enfim, esse vídeo me chamou um pouco a atenção, né? Afinal, é a vantagem dos quietos, né? Eu sempre fui uma pessoa quieta e eu sempre fui comparado com o Kuroko com meus amigos, que eu sempre fui uma pessoa quieta, que tinha passos silenciosos. Então, tipo, as pessoas esqueciam que eu tava ali no meio e do nada eu aparecia ali, eu achava isso bem legal. Não sei se é bom ou não, mas eu achava legal, né? Então esse vídeo me chamou a atenção pra assistir. Então vamos lá, né? Lembrando que o vídeo original vai estar aqui na descrição, então não esqueçam de dar uma olhada e dar um like lá, né? E se inscrever no canal. Enfim, vamos lá pro vídeo e... foi! Como é que é aqui? O silêncio é um dos argumentos mais difíceis de refutar. Episódio 139. Eu sou o Rafael, psicólogo, e eu também gosto de ser uma sombra. Hoje a reflexão é sobre Tetsuya Kuroko. Tem spoiler de todo o anime de Kuroko no Basket. Vamos lá. Olha. Cara, o Kuroko é o meu personagem favorito, mano. Acho que, fora o Kuroko, eu Como ser gosto marcante do mesmo não Kissa. estando nos holofotes? Meio paradoxal, mas eu quero ficar quieto porque eu apareceria pros outros. Bem-vindo ao mundo de Kuroko Tetsuya. O personagem que nasceu um dia depois de mim, no dia 31 de janeiro, talvez um dos protagonistas mais discretos dos animes. O personagem de hoje está longe de ser aquele estereótipo de personagem bastante expansivo que outras histórias já trouxeram pra gente. Isso é legal. Eu achei bastante interessante a personalidade do Kuroko no anime, visto que ela se casa bem, ela se complementa com a de outros personagens da história, o que faz esse contraste na história ainda melhor. A aparência do Kuroko engana bastante a gente. Ele é quieto, bem inexpressivo, porém ele é alguém bastante empático. Gosta de ser bastante agradável com os outros, além de ser bastante calmo e estoico no geral, e também bastante racional. Indivíduos que se concentram excessivamente em aspectos incontroláveis de sua vida experimentam níveis mais elevados de sofrimento psicológico. Por outro lado, indivíduos que adotam um estilo mais adaptativo, enfatizando ações que estão ao seu controle e aceitando limites de controle, costumam demonstrar melhor bem-estar psicológico e resiliência. Considerando tudo isso, torna-se crucial focar nas coisas que estão ao nosso controle, assim como o Kuroko faz. Mas vamos lá. Desde a quinta série, o Kuroko tem contato com o basquete. Seu amigo Ojuara, que ensinou o basquete para ele. No primeiro episódio que ele aparece, ele se torna imperceptível dentro de uma multidão. A primeira pessoa a notar ele foi a Aomini. Inclusive, eles ficam próximos e começam a se dar muito bem. Porém, esse modo do Kuroko não aparecer para as pessoas acaba causando alguns problemas na vida dele, visto que até mesmo seu treinador queria que ele desistisse do basquete, porque não via talento nenhum nele. E o Aomini se torna uma figura muito importante pro Kuroko, já que ele fala que admira o Kuroko justamente pela paixão dele pelo basquete, algo que o Aomini compartilhava também. E também a pessoa que demonstra pra ele o tanto que ele era útil. A Aomini acaba por trazer uma visão mais otimista para o Kuroko, isso logo após ele ser descartado pelo técnico. E a Aomini fala uma frase interessantíssima pro Kuroko: quando você desistir, não sobrará mais nada. Kuroko acaba se tornando a sombra do seu companheiro. Depois de um tempo, os dois acabam se separando. Kuroko descobriu e aperfeiçoou seus talentos e se tornou um jogador coringa da geração dos milagres. Kuroko também treinou Kissy, alguém que subestimou bastante ele em muitos momentos. Extremamente apaixonado pelo basquete, talvez junto com o Kagami ele seja ali o personagem que mais ama esse esporte. Ele é jogador baixo, que me lembrou muito Hinata, inclusive, mas os dois, no geral, são bem diferentes. Enquanto o jogador do Karasuno é muito motivado com tudo e extremamente determinado, o Kuroko é motivado, mas é mais discreto em sua motivação. Ele demonstra essa motivação de um jeito bem diferente. O principal ponto dele é sua não vontade de ser um destaque. Ele prefere fazer com que os outros tenham destaque ao invés dele. E isso, pra mim, é o que mais
mais chama atenção nesse personagem. A própria habilidade dele se baseia nisso. Misdirection significa tirar o foco de algo e colocar em outra coisa. Nesse caso, tirando o foco dele mesmo e redirecionando a outro jogador. Kuroko se torna imperceptível no campo, o que deixa ele ser menos visto também, o que também torna ele menos cultivado, menos observado pelos outros jogadores. Suas habilidades são apenas vistas em conjunto com a de outros jogadores. Ele sozinho, teoricamente, pareceria um jogador amador de basquete. Porém, mesmo assim, muitos jogadores já o conhecem, percebem e sabem das habilidades dele e como ela é importante nos jogos. Mas mesmo assim, muitos não conseguem ver. Como eu falei, o próprio treinador dele não via nada nele. Ele dizia que ele não era o suficiente, mesmo Kuroko se esforçando. Kuroko é o oposto do efeito holofote. O efeito holofote refere-se à tendência de pensar que mais pessoas percebem algo sobre você do que elas de fato percebem. Dezenas de estudos no ramo da psicologia social têm apoiado esse efeito. Pensa assim, você lembra do rosto da pessoa que você viu na rua há 3 dias atrás? Muito provavelmente você não lembra. Talvez nem 5% das pessoas que você viu na rua você lembra delas. E é uma verdade reconfortante. As pessoas estão ocupadas demais pensando em seus próprios problemas ou se preocupando demais com o que pensamos sobre elas, que não sobra tempo para qualquer espaço mental ao que um estranho aleatório está vestindo ou como elas se parecem. Apesar de acreditarmos às vezes que estamos sendo percebidos por todo mundo. O Kuroko basicamente evita o efeito holofote, que deixa ele ser menos percebido ainda. E não apenas no jogo que isso acontece, como na vida cotidiana dele. Ele de fato se passa como alguém despercebido, isso reflete muito na sua introversão também. Ele também quase sempre coloca as necessidades dos outros acima das dele, e com certeza isso é um dos motivos dele ser tão subestimado no anime. Mas isso pode ser uma coisa boa, dependendo da perspectiva que você olha as coisas. A percepção dos outros sobre a gente é importante. Na verdade, muito importante mesmo. Afinal, não vivemos em um mundo onde estamos sozinhos, sem precisar conviver com ninguém. Porém, é importante notar como a percepção do ser humano no geral pode ser muito equivocada. A percepção no geral pode ser muito falha. Como o Kuroko mostra pra gente também. A maioria de nós navega em nossas vidas diárias acreditando que vê o mundo como ele é. Acreditamos que o nosso cérebro está vendo uma realidade objetiva. Porém, não é bem assim. Tudo o que trazemos através de nossos sentidos é interpretado através do filtro de nossas experiências passadas. E esse personagem é muito sobre isso, sobre a percepção dos outros sobre a gente. Confiamos que nosso sistema perceptivo constrói representações precisas do mundo ao nosso redor. No entanto, nossas suposições em relação à percepção não são apoiadas por evidências. A compreensão deficiente de como percebemos o mundo foi originalmente chamada de realismo ingênuo pelo pesquisador Lee Ross e seus colegas na década de 90. Acredita-se que o realismo ingênuo seja a base teórica para muitos vieses cognitivos, como o erro fundamental de atribuição, o efeito de falso consenso e o ponto cego do viés. As ilusões perceptivas são infinitamente fascinantes e fornecem um microcosmo de percepção humana potencialmente defeituosa. Quando encontramos essas ilusões, inicialmente acreditamos que estamos vendo uma representação precisa da realidade, apenas para a gente ver o tanto que é fácil o nosso cérebro ser enganado. Peraí, deixa eu pausar. Bom, em resumo, meio que é aquele, né, a falsa primeira impressão da pessoa, né? A pessoa passa uma impressão, você acha que ela é isso, é aquilo, aquilo, mas não é bem assim, né? Você, conhecendo ela melhor, você vê que não é isso. Por exemplo, como falaram aqui, o exemplo Kuroko, né? À primeira vista, vê que é um garoto tímido, né? A pessoa acha que ele é uma pessoa tímida, quieta demais, que não se destaca, que é verdade. Então, logo, ele é uma pessoa fraca. Porém, ele mostra que isso em si é sua força. Então, meio que é isso, né? O fato de você superestimar o outro, acaba, né, te afetando de alguma forma. Mas é algo automático, não tem como o ser humano não tirar as conclusões. Afinal, né, somos humanos. Então, quando a gente vê, à primeira vista, a gente já começa meio que a analisar a pessoa e ter uma ideia de o que ela pode fazer, se ela pode ou não. Então, tem muitas pessoas que são mais assim, mais um pouco mais perceptivas, esse tipo de coisa. Eu não sou muito bom, eu sou péssimo em tentar entender as pessoas, então... Mas enfim, vamos voltar pro vídeo. Só um comentário que eu queria fazer. Ele tem um jeito mais introvertido e invisível de ser. E de fato não se importa muito com a opinião alheia. O que lhe importa é se aquilo faz bem ou não pra ele. Um estudo interessante publicado em 2012 mostra também um outro lado de como os outros percebem a gente. Nessa discussão, os autores escrevem: os outros, especialmente pessoas próximas, muitas vezes sabem mais sobre aspectos de nossa personalidade do que nós mesmos. Isso aqui eu acho que é uma verdade. Os outros, especialmente pessoas próximas, muitas vezes sabem mais sobre aspectos da nossa personalidade do que nós mesmos. Isso eu acho que é verdade. Não é à toa que tem aqueles testes, tipo de INTP, esses testes, mano, não tem como tu fazer eles sozinho. Porque, querendo ou não, tem muitas perguntas que é como as pessoas te veem. Você se acha uma pessoa X, mas interagindo é uma pessoa Y. Eu mesmo sou assim. Eu acho que eu já tô sendo legal, amigável, mas eu tô sendo meio grosseiro. E eu não percebo. Então, isso aqui eu acho que é uma grande verdade. Que pessoas bem próximas do nosso ciclo, né? Tipo, melhores amigos, alguns familiares que têm mais intimidade com você,
tem uma percepção melhor do que como você é do que você mesmo. Mas ainda assim tem que ter cuidado, né? Depende de com quem você vai falar sobre isso. Sugerindo que um caminho para o autoconhecimento pode ser aprender mais sobre como os outros nos percebem também. Você com certeza se perguntar para os seus pais, para o seu irmão, para o seu cônjuge, você vai perceber que eles sabem muito sobre você. Eles podem dizer um dia, você parece mal, você parece muito bem. Nem você mesmo tinha percebido isso. O grande lado negativo de não estar nos holofotes é que geralmente não lembramos do que não vimos. E também não percebemos aquilo que não estamos prestando atenção. Peraí, deixa eu voltar aqui. Mano, isso aqui é um pouco chato, acho que para pessoas que não gostam de se destacar muito. Quando as pessoas percebem você. Pelo menos para mim, como eu sou uma pessoa que tenta não passar muito. Perceber. Que as pessoas me percebam, né? Quando as pessoas me percebem, eu me sinto muito desconfortável. Porque eu sinto que eu falei, né? Eu quero ficar quieto e a pessoa me percebeu. Então. Você mesmo tinha percebido isso. O grande lado negativo de não estar nos holofotes é que geralmente não lembramos do que não vimos. E também não percebemos aquilo que não estamos prestando atenção. Nossa impressão subjetiva do mundo não corresponde necessariamente à realidade. E muito disso se aplica justamente à personalidade do Kuroko. Por exemplo, nós conscientemente experimentamos o mundo como um todo contínuo. Contínuo tanto no espaço quanto no tempo. No entanto, nossa percepção subjetiva de uma cena é, na verdade, baseada em uma análise parcial realizada por células localizadas dentro de áreas cerebrais separadas e cada uma seletiva para aspectos distintos de um objeto ou evento em diferentes regiões do espaço visual. E o Kuroko se utiliza justamente disso. A habilidade dele tem êxito justamente por isso. Nossos olhos se movem constantemente à medida que exploramos o ambiente, fornecendo uma sequência de múltiplas visões dos objetos em nosso entorno. Pensa só, a continuidade visual, portanto, é uma construção cerebral que depende, entre outras coisas, da nossa capacidade de armazenar propriedades de uma cena e compará-las através dessas interrupções perceptivas. Ou seja, a habilidade do Kuroko faz total sentido. É algo que a gente vê muito em ilusionistas. A habilidade do Kuroko, Misdirection, uma rápida tradução, basicamente significa desorientação, distração ou despiste. No entanto, esse termo significa muito mais do que isso. Desorientação é uma questão cognitiva utilizada por mágicos. Este ponto foi trazido pelo psicólogo Gustav Kuhn e seus colegas, que argumentaram que os cientistas cognitivos potencialmente têm muito a aprender estudando os métodos mágicos e também dos ilusionistas. Kuroko continuamente se define como se fosse uma sombra. Os outros são protagonistas, e ele é simplesmente o suporte para que a luz dos outros possa brilhar. Quanto mais forte é essa luz, mais forte a sombra se torna, mais forte ele se torna. De alguma forma, Kuroko, mesmo não querendo aparecer, acaba causando uma boa influência social nas pessoas ao seu redor. Isso é um ponto legal nesse personagem, porque apesar dele não querer aparecer, ele é uma forte influência no anime. E a influência social é uma forma bem enfática de alterar nossas ações e confiança para tomarmos algumas decisões. Por isso é comum mudarmos nossas escolhas depois de observarmos as decisões das outras pessoas ao nosso redor, o que pode nos ajudar em muitos momentos, como no caso do Kuroko. Kuroko influencia o comportamento de muita gente no anime. O Akashi, inclusive, vai citar que o fato dele não ser percebido não é um defeito, e sim uma qualidade. O Akashi cria esse impulso para que o Kuroko use isso ao seu favor. E eu também penso parecido com o Akashi nesse ponto. Muitas vezes dizemos que não nos importamos com as opiniões alheias, que na grande maioria das vezes não é verdade, mas no caso do Kuroko é sim verdade. De uma forma ou de outra, praticamente todo mundo sonha em se destacar, ser admirado ou ser aclamado. E isso de alguma forma é se preocupar com a opinião alheia. Quando as pessoas apenas nos veem como sendo medianos ou apenas adequados, isso para o nosso ego costuma não ser algo tão bom. Isso pode ser ainda mais porque vivemos num universo, num mundo que se recusa a celebrar ou elogiar indivíduos a menos que eles sejam julgados excepcionalmente. Isso não é uma crítica, é apenas como as coisas são. Essa circunstância explica por que sentimos inveja quando vemos tambores serem batidos para outra pessoa e não pra gente. Secretamente, ansiamos por ouvir um tambor batendo para nós. Só que pro Kuroko não é bem assim. Aí, né, o ser humano só quer um elogio, essa é a verdade, né? O ser humano só precisa de um elogio. Bom trabalho, né? Só isso, só isso. Isso é extremamente libertador. Kuroko ama ser discreto, o que ajuda também a todos gostarem dele. Podemos dizer que o Kuroko meio que controla o seu próprio ego. Só que ele não é totalmente avesso a se irritar, visto que vemos ele se irritando em alguns momentos. Como no caso quando Hanamiya irrita ele no confronto do Daishi contra o Serin. É justamente essa irritação que motiva o Kuroko, parecido com o que acontece com o Kagami. E assim como acontece em boa parte dos personagens de Kuroko, ele também passa por um certo momento de desmotivação. Principalmente no momento que ele percebe que a geração dos milagres
mais, está ficando mais arrogante e para ele o basquete não era apenas isso. A essência da paixão e do valor do basquete está intrínseca nesse personagem. Percebemos como cada personagem de alguma maneira foi motivado ou impactado por ele, principalmente do Kagami. A vida do Kuroko muda bastante novamente quando ele conhece o Kagami. Ele passa a ter a mesma relação que ele tinha com o Aomini do passado, só que agora o Kuroko era diferente, tinha aprendido muito mais coisas, tinha passado por mais situações. Os dois no começo não se dão muito bem, muito pela personalidade oposta que os dois possuem, e por algumas discordâncias que ambos têm em relação à filosofia que cada um tem referente ao basquete. Mas com o tempo os dois vão se entendendo e se complementando em quadra. E a combinação dos dois fica até melhor do que a combinação que ele tinha com a Aomini. A gente vê um ensinando meio que o outro. Assim como depois vemos o Kagami ficar mais calmo, muito por influência do Kuroko, vemos o Kuroko também se tornar mais impulsivo em alguns momentos, em alguns pontos isolados, como quando ele dá um soco no Kagami. Kuroko acredita no esforço. E apesar de não ser tão barulhento quanto aqueles que também acreditam que o esforço vale a pena, ele mesmo assim é extremamente confiante nas suas habilidades e na lógica que o sucesso vem pelo esforço. Algo que não acontece com Murasaki Bara. Ele treinou o Kiss e quando ele menos percebeu, seu aluno já tinha passado ele. O que acabou também causando um sentimento de inferioridade no Kuroko, uma inferioridade relacionada ao Kiss, mas como o próprio Kuroko fala, um sentimento de inferioridade no sentido bom, dele se esforçar mais. E é bem interessante essa dinâmica de ser um atleta incrível, mesmo sem aparecer muito. Esse personagem traz uma reflexão interessantíssima sobre isso. Ele se torna gigante nesse esporte, mesmo sem se mostrar muito. Ele mostra que é possível também ser muito bom, mesmo sendo discreto. Ele foca no que ele pode controlar, no seu estilo de jogo, e queria provar para os outros e para si mesmo que esse jeito dele jogar era valoroso, mesmo que ele tivesse que ficar de fato na sombra de muita gente. Kuroko mostra pra gente como você pode ser extremamente importante, mesmo sem ter os holofotes totalmente para você, e que existem várias maneiras de se tornar perceptível no mundo. Você não precisa ser o holofote o tempo inteiro para fazer diferença no que quer que seja. Ele mostra a importância de deixar o ego de lado e como isso pode ser positivo e libertador. Afinal, somos seres especiais, mas apenas aos nossos próprios olhos. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Ai, caraca, irmão. Muito bom esse canal. Acho que tem muitos outros vídeos, né? Afinal, ele faz muitos vídeos de psicologia. Afinal, é o número 100 e sei lá quanto. Olha, tem bastante mesmo, ó. Interessante. Eu vou até me inscrever aqui. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu gostei muito, né? Realmente, Kuroko, ele é um personagem bem quietinho, né? Ele é um pouco mais tímido. E é um personagem que eu sempre me identifiquei. Então, ver esse vídeo foi realmente bacana. E até pra repensar algumas coisas, né? Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Lembrando o vídeo original aqui na descrição. Não esquece de se inscrever e dar um like. E é isso e fui.